Queridos amigos e amigas, esse é o canal Raciocínios Espíritas e estamos de volta em um estudo da obra Entre a Terra e o Céu. A obra Entre a Terra e o Céu é uma parceria entre o médium Chico Xavier e o espírito André Luiz. No dia de hoje, examinaremos mais um capítulo dessa obra maravilhosa, dessa portentosa obra. Estamos hoje no capítulo 14, capítulo que é denominado Entendimento, é o título do capítulo, Entendimento. E como nós examinamos na semana anterior, no capítulo anterior, no capítulo 13, Análise Mental, houve um encontro entre Leonardo Pires, que ficava ali presente na casa de Antonina, o personagem Leonardo Pires, que era o avô dela, e que se sentia atraído para a casa dela, onde ficava ouvindo o evangelho, ouvindo as lições e sendo ali ajudado, porque ele teve uma encarnação com problemas morais, quedas morais. Ele realmente acabou a existência de uma maneira que levou consigo alguns débitos e um drama pessoal, um drama íntimo, que fez ele se posicionar no mundo espiritual de uma maneira desequilibrada, de uma maneira ruim, de uma maneira lastimável. Ele estava em uma condição espiritual lastimável e no capítulo passado a gente viu os benfeitores espirituais da equipe que André Luiz faz parte, entre eles o próprio Clarencio, que é ministro da cidade de Nosso Lar, intervir junto àquele ancião, aquele idoso que estava ali na casa de Antonina. Nós já examinamos que ele não estava na casa de Antonina na condição de obsessor, na condição de um espírito perseguidor dela. Muito pelo contrário, ele nutria simpatia por ela e, não obstante não ser um espírito evoluído, um espírito elevado, um espírito de alta hierarquia, se sentia atraído para aquele recinto por causa do afeto que ele tinha pela neta, graças ao que ele ficava ali ouvindo as lições do Evangelho, que, aliás, fazia muito bem para ele. Fazia muito bem para ele, repercutia no mundo íntimo dele, e aquela era também uma estratagema, era também um mecanismo que a providência divina se utilizava para que ele pudesse despertar para a nobre verdade espiritual, as nobres verdades espirituais, os ensinos de Jesus, que por meio daquele laço afetivo com a neta, ele ouvia o Evangelho e estava despertando a sua consciência espiritual para as verdades do Evangelho, a moralidade espiritual elevada, a mudança de conduta, porque ele precisava mudar, ele estava em uma condição espiritual deplorável, difícil. E vamos, portanto, observar no último capítulo, no capítulo passado, Clarencio fazendo uma regressão de memória nele, fazendo uma intervenção ali espiritual nele, a ponto de ele regredir aqui na existência recente, não era de uma reencarnação passada, remota, mas da última existência, porque o seu estado de perturbação, de remorso, de culpa, de conflito e também de rebeldia no além, porque não se modificava e não se modificou ao longo dos anos, fez com que ele estivesse naquela condição a ponto de ter lapsos de memória, a ponto de negar a sua própria existência, ou pelo menos alguns detalhes da sua vida, a ponto de bloquear algumas lembranças da sua existência e a ponto de viver uma espécie de conflito na fixação da culpa, mas não mergulhar a ponto de entender totalmente o passado. Às vezes é necessário voltar ao passado para deixar o passado no passado. E foi isso que Clarencio ali fez. Foi essa a proposta, pelo menos era esse o propósito, era essa a intenção por detrás da intervenção de Clarencio. Leonardo, então, começa a se transfigurar, se modifica, volta ao passado, onde ele era o Leonardo jovem, o Leonardo ali empolgado, o Leonardo ali em pleno fulgor da juventude, com as lembranças mais vivas e, é claro, com essa vitalidade e essa disposição, lembrando de maneira detalhada das ocorrências. Ele então começa a gritar por Lola, parêntese. Vamos fazer aqui uma contextualização,
Porque você pode estar chegando pela primeira vez aqui nesse vídeo, pode não ter visto os vídeos anteriores, os participantes desse grupo, porque tem um grupo que faz parte desse estudo de André Luiz, já estão cansados de saber, já sabem, já conhecem a história, mas é importante contextualizar para aqueles que estão lidando, travando contato, entrando em contato por primeira vez através desse vídeo. Como nós observamos nos capítulos anteriores, a história de Leonardo é o seguinte: Leonardo foi um combatente da Guerra do Paraguai, combateu na Guerra do Paraguai, né, junto ao exército brasileiro, junto às tropas brasileiras, que também fez fileira nas guerras do Paraguai, e ele tinha um amigo chamado Esteves, e esse amigo era enfermeiro, enfermeiro de guerra, né? E em certa ocasião ele se apaixonou profundamente por uma jovem chamada Loli Barruí, se não me engano o nome dela é assim, e o Esteves também. Eles disputavam a paixão e a atenção por essa jovem que, leviana, fútil e dada aos prazeres e a vida de luxúria, a vida de excesso, a vida promíscua, provocava e seduzia um, provocava e seduzia outro. Tentava de alguma forma ali estabelecer contato com ambos, né? Ou pelo menos seduzir, pelo menos conquistar. E isso gerou uma espécie de disputa e de competição por parte de Leonardo, e o drama avança, eu estou aqui resumindo bastante, mas o drama avança, a situação avança, a ponto do Leonardo decidir assassinar o próprio amigo. Então, em um jantar que ele convidou o amigo, ele colocou na bebida, não sei se foi vinho, alguma bebida assim, ele colocou um veneno, ele colocou uma substância que fez com que Esteves falecesse na sua frente. A partir daí, ele conquista o coração de Lola, fica com ela, viaja para outros lugares com ela, mas o romance não dá certo, não vai adiante. A própria Lola havia abandonado o marido e abandonado os filhos para viver uma vida assim, uma vida de parceiros múltiplos, simultâneos, uma vida de gozo, uma vida de trocas recorrentes de parceiros sexuais. Pelo menos o André Luiz é muito cuidadoso, é muito delicado, é muito sutil na colocação dele, mas ele deixa entender que foi isso, que viveu uma vida aí de troca de parceiros sexuais, e claro, com tudo aquilo que os parceiros sexuais poderiam proporcionar a ela, em termos financeiros, materiais, e é claro que, com o tempo, o próprio Leonardo se cansou dela, houve, portanto, um desgaste no relacionamento, inclusive por causa do remorso, porque ele nunca vai esquecer aquele assassinato que ele cometeu, os olhos do amigo morrendo na sua frente, envenenado fulminantemente na sua frente, porque morreu diante dos seus olhos, e desencarnou praguejando ele, inclusive aquilo nunca vai sair da cabeça dele, ele não chegou a ser feliz com Lola, mais tarde, portanto, abandona, se cansa de Lola, Lola mais tarde vive uma vida atribulada, de relacionamentos aqui e acolá, cai na penúria financeira, recorre inclusive às pessoas, algumas das quais foram amores dela, mas que não tinham muita gratidão por ela, reconhecimento por ela, afinal, ela magoou muitos corações. Tudo indica, pelo texto, que ela caiu mais tarde na prostituição e mais tarde desencarnou de uma maneira miserável, de uma maneira trágica, de uma maneira lastimável. Essa é a história de Lola, essa é a história de Leonardo. Eu sei que a gente já contou isso em vídeos anteriores, mas vale a pena sempre reprisar, vale a pena sempre a gente refrescar a memória, especialmente para aqueles que não se recordam, que não se lembram, ou estão lendo a obra pela primeira vez e entrando em contato com o conteúdo da obra pela primeira vez. É esse o cenário, aí é esse contexto de Lola, de Leonardo, que mais tarde se cansa de Lola, vai adiante, se relaciona com outra pessoa, se casa, tem filhos, faz família, faz uma propriedade econômica, ou seja, se torna próspero financeiramente, né? Consegue um patrimônio, consegue uma vida física, uma vida financeira, material alargada, abastada, confortável, mas nunca foi feliz, porque aquele remorso, e ao longo dos anos, ao longo do envelhecimento, aquele remorso foi cada vez mais intensificando, e a lembrança do sujeito Esteves, que foi assassinado por ele, a ponto de ele ter pesadelos, com Esteves ameaçando-lhe se vingar, a ponto de sentir a presença do amigo, sua vítima, que agora se transformou em inimigo desencarnado. Às vezes ele sentia a presença, e isso foi levando ele à loucura, a ponto de ele desencarnar também de uma forma lastimável. Chega no mundo espiritual, os familiares
filhos, netos, ninguém se lembra dele, ninguém tinha tantas boas recordações assim dele. Ele fica magoado no além, porque ele deixou todo mundo financeiramente mais ou menos bem, né? Pelo menos os seus herdeiros diretos. Em que pese Antonina era sua neta, né? E Antonina não estava numa condição financeira bem, a gente não sabe porquê, né? Deve ter havido aí, talvez, a dissipação do patrimônio a partir da segunda geração, e os netos nem chegaram a usufruir tanto assim. Eu sei que Antonina era neta dele. Antonina era neta dele e era a única da família que se lembrava dele, que tinha um laço de afetividade com ele, a ponto dele também se lembrar dela, de ele também se sentir reconhecido pelas lembranças e pelas preces dela, e graças a isso ele vai até a casa dela e fica na casa dela. E aquilo não era negativo, porque ele não era um obsessor dela, muito pelo contrário, ele se tornou uma espécie de amigo espiritual, embora não estivesse em uma condição espiritual elevada. Às vezes a gente faz amizades com espíritos, alguns que não são evoluídos, mas cuja amizade não é de menor importância por isso, amigos no mundo espiritual, e o avô tinha esse apreço pela neta. Mas a gente percebeu no capítulo passado, capítulo 13, que esse apreço também não é por acaso. E esse afeto de Antonina por ele e de ele por Antonina é porque havia um laço anterior. A verdade, a gente sabe a partir do capítulo passado, capítulo 13, porque graças à intervenção de Clarencio, Leonardo entrou em transe, começou a falar sobre a sua vida e começou a chamar Lola, chamou Lola. Clarencio já sabia, eu sou da opinião que Clarencio já sabia. E graças a esse chamamento, que se configurou numa espécie de evocação espiritual, Lola compareceu. Só que Lola era Antonina reencarnada. Então a gente sabe que a neta de Leonardo é sua própria amante do passado. Lola, por quem ele tinha mágoas, e a gente vai explicar por quê, e ao mesmo tempo culpa pelo que ele fez, envolvendo inclusive Lola, mas sobretudo Esteves. E Lola que tinha também mágoas dele e assim por diante. Né? Só que Lola era Antonina reencarnada. Antonina, que era uma mãe devotada, dedicada ao bem, renovada, portanto, resgatando os débitos do passado, porque era uma mãe solteira, cujo marido a abandonou, um marido que era um gozador, a abandonou, débitos dela do passado, porque ela abandonou o marido que teve e uma vida econômica fácil que tinha para criar os filhos, abandonou filhos e marido, e agora ela tinha um marido que era um dissipador, que era um gozador, que a abandonou ela, deixando ela com filhos. Ela, inclusive, experimentou a perda de um dos filhos dela, que desencarnou, e ela tendo que dar conta economicamente, agora sem facilidades, porque um dia ela teve facilidades e ela não valorizou, agora sem facilidades materiais, ela tinha que dar conta dos filhos no trabalho e também na educação espiritual dele. A antiga esposa leviana e mãe negligente recupera agora o passado, sendo a mãe devotada, paupérrima, dedicada aos filhos, evangelizada e que evangelizava também aqueles espíritos. Então é esse o contexto mais ou menos. A gente viu no capítulo passado que ao evocar Lola, Antonina sai do corpo transfigurada, ou seja, ela foi evocada e a personalidade de Lola assomou-se nela e ela comparece. O capítulo passado acabou aí e a gente vai ter nesse capítulo a continuação dessa história. Portanto, vamos começar agora a falar um pouco sobre o que acontece nesse capítulo. Antonina aparece no recinto, Antonina / Lola, tá? Antonina / Lola. Antonina, porque era a reencarnação de Lola, ou seja, Antonina ali, cujo corpo físico estava ali, e cujo espírito se libertava do corpo, se emancipava da matéria, já na apresentação, na fisionomia perispiritual de Lola, se apresenta, portanto, a Leonardo, que já estava transfigurado como o Leonardo de antigamente, o Leonardo no fulgor da juventude, embora todas as lembranças, portanto, uma regressão de memória, mas a regressão de memória não faz a gente perder as memórias atuais. Se eu entrar em transe e regredir a uma memória passada, eu não deixo de ser Flávio, eu sou Flávio, mas acesso o que eu fui ontem. Então, quando o Leonardo volta ao vigor do Leonardo jovem, ele volta com o patrimônio que ele já tem, com a consciência que ele já tem, com o remorso que ele já tem. Né? Ele só retoma, de alguma forma, os detalhes e a percepção daquele Leonardo, né? Que ele talvez esqueceu, que ele talvez apagou da memória.
E a mesma coisa acontece com Lola, ou melhor, com Antonina, que agora recupera a personalidade de Lola. Ela recupera no fenômeno que eu chamo de anímico mediúnico. O que é que significa isso? Significa que Antonina estava sendo médium dela mesma. Ao acessar o seu passado naquela evocação, ela liberou dos conteúdos do inconsciente dela a personalidade de Lola que um dia ela teve, que se manifestou através dela, por intermédio do psiquismo dela atual, com a bagagem atual que ela tem. É um fenômeno anímico mediúnico, porque ela foi médium dela própria. É um fenômeno anímico, mas é anímico mediúnico por conta dessas particularidades. Porque no fundo ela estava uma espécie de transe, dando passagem, entre aspas, a Lola. Só que Lola era ela. Ela estava dando passagem à personagem que ela foi no passado, só que com a bagagem atual. Na história do Espiritismo, a gente tem um fenômeno desse muito curioso na tradição kardeciana. Quem pega o texto, o livro A Gênese, vai ver um capítulo lá, que é um capítulo dos mais difíceis, eu considero o mais difícil de A Gênese, muito complexo, muito profundo, que é um capítulo chamado Uranografia Geral. Algumas traduções tá da Uranografia Geral. Esse capítulo fala sobre astronomia, sobre astrofísica, sobre planetas, cosmo, galáxias, lua, sol, satélites, sobre conglomerados de planeta, a formação dos mundos, a dissipação dos mundos, a poeira cósmica. Ali está, inclusive, coisas que nem havia na época de Kardec. Ali já está o efeito fotoelétrico de Einstein, a teoria da relatividade restrita e geral de Einstein. Claro que não com os termos que a gente conhece, porque a teoria de Einstein veio depois, a partir de 1905, né? E assim por diante. Nós vemos, por exemplo, naquele texto, coisas, por exemplo, de Stephen Hawking, por exemplo, dos buracos negros, entre outras coisas, com outra linguagem, é claro. Um texto muito difícil. Kardec não publicava o nome dos médiuns. Na época, ele omitia o nome dos médiuns, por dois motivos. Primeiro, porque a grande maioria dos médiuns eram jovens e cuja a reputação poderia ficar ameaçada, não é nem reputação, cuja figura, cuja a identidade poderia ficar exposta e correr risco de ataques. Era uma época muito difícil, os espíritas eram atacados. O movimento novo que surgia do espiritismo era perseguido pela intolerância religiosa, perseguido pela população de uma modo geral, senso comum, perseguido pelos cientistas. Então Allan Kardec, para poupar os médiuns, que na sua maioria eram meninas de 14, 15, 16 anos, a maioria das médiuns que ele utilizou eram meninas crianças, quase crianças, porque 14, 15 anos no século XIX não é a adolescente de hoje. Então ele cuidou dessas meninas para não expô-las, afinal, essas meninas futuramente seriam mães de família, seriam esposas e mães de famílias e seriam figuras mais vulneráveis. Ele deixava que as pedradas caíssem só sobre ele. Esse é um motivo. E o outro motivo, penso eu, era do aspecto também jurídico, o aspecto também judicial, o aspecto dos direitos autorais da obra. Poderia, depois da briga na justiça, penso eu, dar problemas judiciais, onde um médium poderia, inclusive, reivindicar a autoria da obra e querer, por exemplo, receber dinheiro com uma obra que não tinha finalidade de compensar financeiramente os autores, ou melhor, os colaboradores encarnados, né? Allan Kardec foi acusado, inclusive, disso, e os acusadores injustamente acusaram ele de ganhar dinheiro com as obras espíritas, quando, na verdade, ele tirava do próprio bolso para confeccioná-las, para produzi-las e para vendê-las e para encaminhá-las, cujo dinheiro era revertido muitas vezes para a Sociedade Espírita de Paris. Então, nós temos isso. A própria Ruth Céline Jaffé, uma das melhores médiuns que Kardec teve como colaboradora, a senhorita Ruth Céline Jaffé, que seria médium, inclusive, que recebeu as mensagens do espírito de verdade, ficou magoado com Allan Kardec e chegou a se queixar de Allan Kardec com Alexander Aksakov, dizendo que ela deveria receber algum dinheiro, afinal colaborou tanto com o Livro dos Espíritos e, sobretudo, com o Livro dos Médiuns, aquelas mensagens de Sócrates, Erasto, chegou, portanto, a se queixar e a questionar ele. E ele pediu para ela recorrer à justiça, para ver se a justiça dava causa de ganho para ela. Não daria, e ela não foi adiante. Talvez hoje, atualmente, daria, por causa
dos aspectos legais hoje, né? Mas na época não havia o nome dela expresso, não havia, portanto, essa alusão na obra, né? Na produção da obra, de que ela teve colaboração, só era algo de palavra, de boca, não havia documentado que ela participou, né? Allan Kardec fez isso para resguardar a obra espírita de ataques e de, mais tarde, reivindicações judiciais de pessoas ou dos herdeiros dessas pessoas em relação à obra espírita. Isso foi, portanto, de muita inteligência, de muita sagacidade, de muita sabedoria do codificador, né? E embora fosse uma médium admirável, Céline Jaffe teria se queixado para a Aksakov, entre outros, né? O que não tira o brilhantismo dela, o mérito dela, né? Só uma nota de curiosidade, eu acredito pessoalmente, isso é de pouca importância, quem não acredita, tudo bem, não tem nenhum prejuízo, não prejudica em nada o nosso conteúdo, mas eu acredito pessoalmente, baseado nas informações daquelas pessoas de maior credibilidade que conviveram com Chico Xavier. Eu me refiro a Arnaldo Rocha, que foi o diretor do grupo mediúnico Meimei, grupo mediúnico que Chico Xavier participava, que tinha proximidade com ele, Arnaldo Rocha, Clóvis Tavares, que também declarava, Divaldo Pereira Franco, Luciano dos Anjos e tantos outros que conviveram muito próximo de Chico até o fim da existência, inclusive privando de informações dessa natureza por escrito do próprio Chico, que Ruth Céline Jaffe reencarnaria mais tarde no século XX como Chico Xavier. Eu sei que tem gente que não concorda, que acha que Chico Xavier foi reencarnação de outra pessoa. Isso pouco importa, isso é irrelevante. É só uma curiosidade para dizer que Allan Kardec estava muito à frente do seu tempo. E se realmente foi Chico Xavier, Ruth Céline Jaffe, como Chico Xavier, ele foi um desprendimento extraordinário, né? Não ganhava R$1, não ganhava R$1 pelas obras. Ele comprava a obra espírita que ele próprio psicografou para dar de presente para alguém, né? Então, isso é sensacional. Mas bem, isso foi só uma digressão para dizer que no capítulo Uranografia Geral, esse capítulo de A Gênese, nós temos ali um texto mediúnico de um médium que hoje nós sabemos que é Camille Flammarion. Flammarion, que foi o astrônomo francês, que fez amizade com Kardec e mais tarde exerceu a função de médium, inclusive junto a Kardec. Essa mensagem, Uranografia Geral, está assinada pelo espírito Galileu Galilei. Kardec em A Gênese coloca uma nota dizendo assim, recebida pelo médium C.F., que são as iniciais de Camille Flammarion. Portanto, ali era uma mensagem mediúnica do espírito Galileu Galilei, que escreveu aquelas colocações através do astrônomo Camille Flammarion. Hoje nós sabemos que Camille Flammarion é a reencarnação do próprio Galileu Galilei. Então, na verdade, foi um fenômeno anímico mediúnico. Camille Flammarion, com a personagem de hoje, deu passagem para a personalidade de Galileu Galilei de ontem, que um dia ele próprio foi, e que estava armazenada no seu inconsciente, nos arquivos seus, que viessem à tona e que se manifestasse e escrevesse com a colaboração da bagagem que também ele tinha atualmente, com a bagagem que ele possuía atualmente. O estilo de Galileu Galilei, a forma de escrever de Galileu Galilei, as expressões, as colocações, com, ao mesmo tempo, a bagagem que aquele espírito já tinha na condição de Camille Flammarion. Então foi um fenômeno anímico mediúnico, isso é, Camille Flammarion foi médium dele mesmo. Por que eu fiz essa digressão toda? Para dizer que Antonina aqui estava sendo médium dela mesma, cedendo espaço para a Lola desencarnada, que aparecia, só que aparecia de uma forma muito mais madura, de uma forma muito mais consciente. Era a Lola que voltava ao passado, que estava muito envergonhada de ter que voltar ao passado, de ter que falar algumas coisas, tá? De ter que colocar algumas coisas, mas aquela Lola desencarnada já não era a Lola fútil, já não era a Lola leviana, não era a Lola debochada, cínica, sensualista. Era a Lola que voltava agora, mas com a bagagem dos conhecimentos e da experiência de hoje. Era a Lola já renovada. E aqui eu tenho hipótese. Essa Lola que está falando aqui com Leonardo nesse capítulo é a Lola já arrependida que já está desencarnada. É a Lola que já está no mundo espiritual.
Não é a Lola do corpo físico, porque a Lola do corpo físico, nos últimos momentos da vida física dela, nos últimos anos, nas últimas vidas, viveu uma miséria, viveu já as provações, que já é o fruto das próprias escolhas dela dessa encarnação. Desencarna, chega no mundo espiritual, ela se renova. Se renova, que eu digo, não é se renova totalmente, integralmente, mas se arrepende e deseja agora se renovar. Essa Lola que fala com Leonardo é a Lola que já está arrependida. É a Lola, portanto, que ficou na erraticidade antes de voltar à Terra. É a Lola disposta a se modificar. É a Lola disposta a corrigir os equívocos. É a Lola disposta a consertar, a retificar, a corrigir os erros que foram perpetrados por ela. Essa Lola, a minha hipótese, é que essa Lola do mundo espiritual. Somado, claro, com a contribuição da experiência de Antonina, já encarnada. Então, estava ali diante de uma dinâmica psicológica interessante. Lola se manifestando através de Antonina e Leonardo Pires, com agora as lembranças mais detalhadas, mais acuradas, mais bem esmiuçadas, daquilo que ele viveu durante a encarnação e que estavam um pouco apagadas pelos conflitos, pelos desequilíbrios e pelo remorso. A dinâmica psicológica aqui é super interessante, porque Leonardo Pires, como está muito fixo no remorso, quando vê Lola, começa a dizer, até que enfim você aqui, por que você fez aquelas coisas comigo? Por que você me provocou tanto e provocou tanto Esteves, a ponto de eu ser tomado de fúria e assassinar meu próprio amigo? Por que você me provocou tanto, me perturbou tanto? Olha a dinâmica psicológica, enquanto Leonardo Pires estava fixo no remorso e, portanto, nas lembranças, Lola / Antonina estava querendo esquecer aquilo. O diálogo é bem nesse clima psicológico. Leonardo Pires, apegado ao remorso, apegado às fixações, apegado às lembranças, e Lola, Antonina, retrucando ele, rebatendo ele, dizendo que não quer mais lembrar disso, que essas lembranças lhe causam sofrimento, que ela quer esquecer, que ela procura de alguma forma apagar isso da memória para marchar adiante, para se renovar. E essa dinâmica psicológica explica muito a situação distinta de cada um daqueles que estamos examinando. A essa dinâmica, esse contexto, de alguma forma desenha muito bem a posição distinta de Antonina e de Leonardo, porque cada um se encontra em experiências particulares, porque explica a experiência particular de cada um. Porque a Lola, quando desencarnou, quis esquecer, se arrependeu do que fez, desejava esquecer, e aqui o desejo de esquecer não é a negação psicológica não, né? Aqui o desejo de esquecer não tem nada a ver com a ideia de que eu fiz algo errado e eu procuro fingir para mim mesmo, fazer de conta para mim mesmo que eu não fiz isso, que não teve nada demais. Não é porque essa negação, esse esquecimento é negativo, esse esquecimento é patológico. O desejo de esquecer aqui é o desejo de seguir em frente, é o desejo de virar a página, é o desejo de não ficar presa à autopunição, à autoculpa, seguir em frente para poder renovar-se. Desejar corrigir os erros, desejar refazer os equívocos. É essa dinâmica psicológica aqui dela. Por isso o desejo de esquecer. Eu não vou ficar me apegando àquilo que eu fiz. Eu me arrependo, mas eu não vou ficar. Porque esse é o remorso patológico. O arrependimento ruim, o arrependimento tóxico é esse. Eu fico me punindo, mas eu fico paralisado naquilo, não saio do lugar. E quanto mais eu me puno, mais chance eu tenho de repetir os mesmos erros. Sabe aquele marido que bate na esposa e aí se pune, e às vezes se pune sinceramente, se pune, se ajoelha aos pés dela, se pune. Mas essa punição muitas vezes é uma punição de orgulho, é uma punição de... Eu me puno porque eu não admito eu ter errado. Eu me puno porque eu não quero aceitar. Eu me castigo tanto porque eu não quero aceitar que eu sou humano e que eu errei. E daqui a pouco ele tá batendo na esposa de novo. Porque como ele fica alimentando isso, quanto mais ele se pune pelo erro, mais ele fica vitalizando o erro. Daqui a pouco ele tá repetindo. O arrependimento sadio é o arrependimento que eu me dou conta. Eu sofro, inclusive, com o equívoco. Eu lamento o equívoco.
Mas o arrependimento sadio não fica nisso. O arrependimento sadio diz: a partir de agora, eu não faço mais. A partir de agora, eu vou agir diferente. Mesmo que se equivoque novamente, volte a insistir, a refazer o programa, mas naquele momento ele faz o programa e diz: a partir de agora, eu não erro mais. A partir de agora, eu não vou mais cair nesse equívoco. Esse é o arrependimento sadio. Esse é o arrependimento que provoca mudança. Allan Kardec, em O Céu e o Inferno, Código Penal da Vida Futura, segunda parte de O Céu e o Inferno, vai dizer que quando o espírito equivoca-se, passa por 3 fases. 3 fases. Que é arrependimento, expiação, o sujeito sofre as consequências do erro que praticou, né? Se dá conta do estrago que gerou, porque às vezes o erro que ele comete não fica só com ele, às vezes gera repercussões em outras pessoas. Então ele se dá conta com isso e ele sofre as consequências desse erro. E o terceiro momento, que é o da reparação. Não basta sofrer, não basta se arrepender, não basta expiar, é necessário agora reparar o mal que foi feito, corrigir o equívoco. O amor que cobre a multidão de pecados, na expressão do apóstolo Pedro, né? Então, ora, enquanto Leonardo Pires ficava preso à lembrança, ele, apegado ao remorso, fixado, se auto-bombardeando, e quando vê ela, bombardeia ela também, porque essa é a dinâmica psicológica do remorso ruim. O remorso negativo, o sujeito se bombardeia e bombardeia também o outro que foi personagem que participou da sua queda, que participou do seu equívoco, que participou também do seu erro. Isso é super interessante, essa dinâmica psicológica é muito interessante, porque, psicologicamente falando, mágoa e culpa são 2 lados de uma mesma moeda. A culpa é uma mágoa de si mesmo. A mágoa do outro é uma culpa que eu coloco do outro. São dimensões de um mesmo sentimento. Eu vou recomendar aqui um texto que é brilhante, é um texto pequeno, um texto pequenininho, da obra de Joana de Ângeles, Amor, Imbatível Amor. Um texto pequeno, aparentemente não chama atenção esse texto. Muita gente lê esse texto e não percebe, não chama atenção esse texto. É um texto pequeno, rápido, sutil. Um texto que muitas vezes as pessoas não valorizam quando leem. Está no livro Amor, Imbatível Amor. O nome do texto é Queda e Ascensão Psicológica. Esse texto é sensacional, porque sutilmente Joana toca em Freud, toca em o mal-estar da cultura, mal-estar da civilização, fala de conteúdos psicanalíticos e psicológicos importantíssimos, né, que estão presentes, sobretudo na teoria freudiana, e também fala de uma dinâmica psicológica super interessante em relação à culpa. Ela diz que comumente a culpa mal digerida, a culpa mal reformulada, a culpa mal trabalhada, culpa e mágoa, 2 lados de uma mesma moeda. O que é que acontece? Quando o sujeito quando eu tenho culpa e essa culpa é mal trabalhada, a culpa que remete a um erro que eu cometi, a culpa que faz alusão, que faz menção a um equívoco meu, também esse equívoco meu é um equívoco que eu fiz com outra pessoa. Eu me equivoquei com alguém, eu feri alguém, eu prejudiquei alguém, eu magoei alguém. Então, quando eu fico trabalhando mal essa culpa, eu não consigo processar essa culpa, a culpa que eu sinto desse erro faz me lembrar dessa pessoa a quem eu magoei, a quem eu feri. Quando eu vejo essa pessoa, quando eu encontro essa pessoa, eu sinto mágoa dela. Eu sinto ressentimento dela. Por quê, Flávio? Porque quando eu a vejo, a presença dela, a personalidade dela, a figura dela, me faz lembrar da mágoa que eu tenho comigo mesmo. A mágoa, a culpa que eu tenho comigo. Né? A mágoa de mim mesmo é culpa, a culpa do meu erro. Ou seja, a presença dela me aciona o meu remorso. E no meu emocional, porque o emocional não é racional, o emocional é irracional. O meu emocional, às vezes, quer culpar ela do erro que eu cometi. Porque, no fundo, meu emocional processa assim: se não fosse você, eu não teria essa culpa de ter errado com você. Se você não existisse, eu não teria te ferido. Eu não teria te magoado. Se você não estivesse na minha frente,
eu não teria te atacado, eu não teria te prejudicado. E como eu sinto muita culpa por isso, eu não consigo superar isso, quando eu vejo você, o objeto do meu erro, a vítima do meu erro, eu sinto mágoa de você também. Porque se você não existisse, eu não teria cometido esse erro. Olha só como o mundo emocional trabalha, como o mundo emocional processa, né? Então, aconteceu isso aqui com Leonardo. Leonardo olha para a Lola / Antonina e começa a acusá-la. Ele que cometeu o erro, ele que abandonou-a, ele que matou o amigo para querer ficar com ela. Mas ele começa a apedrejá-la, ele começa a acusá-la, ele começa a julgá-la também, né? E ela, como tinha também equívocos, ela também se equivocou, ela também errou, ela também tinha débitos, tinha também arrependimentos e também provocou a situação, ela tinha também responsabilidade com aquilo, mas ela estava em outro patamar. Ela estava no desejo de esquecer. Não é à toa, é isso que eu queria aqui reforçar, não é à toa que Lola estava mais renovada, estava melhor. O próprio Leonardo no diálogo reconhece isso. Você está feliz, já está numa outra condição, já está renovada. E ela diz, não é bem assim. Eu passei por muitos sofrimentos na Terra e quando desencarnei. Tive uma vida de penúria, você não. Tive uma vida de miséria material, você não. E cheguei no mundo espiritual como um trapo. Me arrependi profundamente daquilo que eu cometi. Eu abandonei minha família, você não, você teve a sua. E aí ela começa a desabafar dizendo, enquanto você teve uma família estruturada que você me estruturou depois que me largou, eu tombei na prostituição, eu tombei no vício, e eu abandonei meus filhos, minha família. Então eu cheguei no mundo espiritual também com remorso. Não é só você que tem remorso, não é só você que tem arrependimento, mas eu quero esquecer isso. Esse desejo de esquecer por parte da Lola / Antonina, e esse apego ao remorso por parte de Leonardo diz muito a diferença de posições dos dois. Porque o desejo de esquecer por parte de Lola fez ela reencarnar. Ela não desejava esquecer? Ela não desejava virar a página? Ela não desejava ter outras oportunidades para esquecer o mal que fez e fazer o bem e consertar o erro? Ela reencarnou. Enquanto isso, ele, que havia desencarnado antes dela, olha quanto tempo o Leonardo está no além-túmulo. Ele foi avô dela. Desencarnou antes dela e estava ali, no mundo espiritual. Quanto tempo ali no mundo espiritual? Então, claro, ela desencarnou como Lula lá atrás, né? A gente não sabe quando foi que ela desencarnou. Não sei se ela desencarnou antes dele, talvez sim. Ou talvez depois dele, não sei. Porque ele viveu até a idade avançada. Né? Ele viveu até a idade avançada, mas teve conflito. Mas ela desencarnou e mudou de vida. E ele desencarnou e estava ali, Ela já era uma mulher adulta, já era uma mãe de vários filhos. E ele ali cultivando ainda o apego àquele remorso. Então, o desejo dela de progredir fez ela reencarnar. Fez ela esquecer e reencarnar. E ele não. Ele estava aprisionado na erraticidade por causa do apego que ele tinha ao remorso. Inclusive, chegou um momento que Lola Antonina explica para ele que quando estava desencarnada, ela se sentiu atraída para a casa dele, para a casa de Leonardo. Olha só, Leonardo agora estava na casa dela, enquanto Antonina, ele ainda não sabia, talvez ele ainda não percebeu que a neta dele agora, Antonina, é a própria Lola. Ele achou que estava ali, que começou a chamar por Lola e Lola apareceu desencarnada. Ele não tinha essa lucidez, essa percepção. Então quando ele vê ali a Lola, ele acha que ela está desencarnada. Ele não associa que é a própria Antonina fora do corpo. Pelo menos o texto não deixa claro a esse respeito. E Lola conversando com ele, explicando o lado dela, ele fica surpreendido. Ele nunca havia pensado nesse lado, dos sofrimentos dela. Ele só estava fixo no seu sofrimento, na culpa que ele tinha, no pesar que ele tinha, e colocando a culpa nela, dos erros que ele cometeu. Isso é muito comum, essa projeção psicológica. Vejamos, por exemplo, a projeção psicológica na época de Jesus. A ideia do apedrejamento público de mulheres adúlteras era uma forma do adúltero lavar a sua consciência. Tem uma mensagem belíssima de Emmanuel chamada E o Adúltero?
onde ele fala sobre essa psicologia do apedrejamento da época de Jesus, que tinha a ver com isso, né? Afinal de contas, ninguém adultera sozinho, né? Então aquela mulher que estava sendo apedrejada estava sendo alvo, digamos assim, um objeto, por exemplo, um objeto psicologicamente, né, a exemplo psicologicamente de uma projeção psicológica do conteúdo que o sujeito negava dele mesmo e que colocava a culpa nela e projetava nela, né? É como se ao olhasse para a adúltera, os homens lembravam do seu lado adúltero, né, da sua dimensão interior. Afinal de contas, nesses casos específicos, ninguém cai sozinho. Ninguém se equivoca sozinho, né? Ninguém erra sozinho. Então, naquele momento específico, nós vimos, por exemplo, a Lola falar para ele, explicar a situação e dizer: eu fui desencarnada, atraída para a sua casa. Me senti atraída depois de tanto sofrimento, vagando para lá e para cá no mundo espiritual, me arrependi, desejei me renovar. Olha o que ela fala: desejei me renovar. E quando desejei me renovar, me senti atraída para sua casa. Ela está insinuando sutilmente, ela está se colocando sutilmente que ela reencarnou na casa dele. Ou seja, que ela seria uma descendente dele. Mas ele não percebe, ele não entende isso. Inclusive, mais tarde ele entra em surto, começa a dizer: não me lembre dessas coisas. Olha o que ela diz: até que um dia senti que me chamavas com pensamentos de carinho e de paz. Olha só, então ele guardava afeto por ela também. Rememoravas alguns traços elogiáveis de nossa vida, recompondo na lembrança as festas que organizávamos em favor dos combatentes mutilados, as tuas divagações, arrancando ao pretérito as raras reminiscências felizes que poderíamos identificar, caíram sobre mim como bálsamo refrigerante. Chorei aliviada e adormeci em tua casa, no aconchego da família que tiveste a aventura de constituir. Olha só, tá falando que ele lembrava-se dela e de vez em quando ele tinha lembranças felizes. É isso. Lembrar de um desencarnado de uma maneira feliz é positivo para o desencarnado. Não é ruim. Não vai atrair, vai gerar obsessão. Não, os desencarnados se sentem reconhecidos. Quem não gosta de ser lembrado? Né? Claro, lembranças amargas, lembranças angustiantes, o desencarnado vai lembrar daquilo também e vai se angustiar. Mas lembranças positivas, saudade positiva, uma saudade que é uma saudade tecida em esperança, aquilo é positivo. Então, ela se sentiu atraída, né? Chorei aliviada e adormeci em tua casa. Adormeci em tua casa. O sono da futura reencarnação. Ele está fazendo alusão à encarnação. O espírito, quando se aproxima, diz Allan Kardec na obra básica, o espírito, quando se aproxima da reencarnação, vai experimentando um torpor, uma espécie de adormecimento, e à medida que a reencarnação vai se operando, ele vai perdendo a consciência de espírito para mergulhar no corpo e lentamente despertar a consciência de encarnado, que se concretiza de uma maneira mais efetiva com o nascimento e o choro do bebê. Então, ali ela estava falando desse chorei aliviado e adormeci em tua casa, dormi na tua casa. Olha só, a reencarnação, né? E ela também fala sobre a resolução dela de mudar. A resolução dela de modificar. Quando ele começa a reconhecer, porque é um diálogo, ele começa a reconhecer que ela também padeceu, que ela também sofreu, que ela também amargou o veneno que ela própria produziu para si mesma ao longo dos anos, que ela também gerou consequências que era remédio amargo para a sua própria vida, que ela carpiu. Ele começa a se colocar no lado dela, sai um pouco de si mesmo, da própria fixação em si mesmo, da sua dor, para olhar para a dor dela, coisa que ele nunca fez, olhar para a dor do outro nesses anos de desencarnado. Nesse momento, ela então vai adiante e diz: agora que te capacitas de minhas dificuldades, perdoa-me. Não me move outro desejo, senão o de renovar-me. Sofri muito, aprendi duramente, peço a proteção da divina bondade para todos aqueles que me não compreenderam e procuro, sinceramente, olvidar as ofensas que outros me assacaram, como desejo sejam esquecidas as ofensas que pratiquei contra os outros. Não me reconduzas, pois, ao passado. Compadece-te de mim.
lindíssima, aliás, muito bonita, né? Olha, isso daqui deveria ser um roteiro para muita gente, para muitos de nós, né? Porque a colocação dela é muito bonita, né? Presto a proteção da divina bondade para todos aqueles que não me compreenderam e procuro sinceramente esquecer as ofensas que outros me fizeram. Como desejo que sejam esquecidas as ofensas que pratiquei contra os outros. Olha só. Né? Da mesma forma que eu ofendi os outros e que eu desejo que essas ofensas sejam esquecidas, eu procuro, de minha parte, fazer a minha parte, esquecer qualquer ferida que fizeram a mim. Porque eu quero avançar. Eu quero avançar. O perdão é essa forma inteligente de avançar. Quando a pessoa não perdoa, a pessoa se paralisa no seu processo evolutivo. A pessoa paralisa porque fica fixo no erro do outro ou no erro de si mesmo. Né? Que são lados de uma mesma moeda. Então, ela estava querendo esquecer, estava decidida a esquecer todo o mal que as pessoas que passaram pelo caminho dela, aqueles que magoaram ela está querendo esquecer, porque ela deseja que também as mágoas que ela fez aos outros sejam esquecidas também. Afinal, ela não quer lembrar. Não quer lembrar nem das ofensas que fizeram a ela, nem das ofensas que ela produziu nos outros. Para isso, ela perdoa, para ser perdoada. Ela esquece para que as suas ofensas sejam esquecidas e não sejam lembradas pelas suas vítimas, pelos seus inimigos, pelos seus adversários. Olha só que bonito, porque o desejo de esquecer faz com que ela esqueça não apenas as mágoas que fizeram a ela, mas também as próprias culpas que paralisam ela no remorso contraproducente, no remorso que não melhora ninguém. Afinal, o remorso não vai ajudar o sujeito a se melhorar. O arrependimento é válido. O remorso sadio, no sentido de se dar conta, de cair em si, como diz lá a parábola do filho pródigo do Evangelho de Lucas, né? Caiu em si. Esse cair em si é positivo. Né? Se dar conta para se renovar. Mas ficar fixo no remorso, na culpa, não vai ajudar em nada, não vai cancelar o erro que já foi feito, deletar o erro que foi feito, vai bombardear o sujeito e gastar as forças dele em coisas desnecessárias e vai prejudicar o próprio processo evolutivo dele, a própria oportunidade que ele tem de crescer diante das experiências da vida, né? Então, e o diálogo vai acabando. O próprio André Luiz fala que aquelas lembranças já estavam desgastando demais a Antonina. Olha só, e quando a gente vê no final do capítulo ela sendo levada de volta ao corpo, sendo encaixada a matéria, os espíritos tiveram dificuldade de colocar ela no corpo de volta, por causa daquelas lembranças angustiantes. Ela acionou um passado, no caso dela, um passado de outra encarnação, né? Ele lembrou da encarnação recente, porque ele desencarnou e não reencarnou. Então ele lembrou da reencarnação última, que ele já tinha alguma memória, mas ela lembrou de uma outra encarnação, da encarnação que ela se equivocou. Ao lembrar daquele episódio com ele, ela lembrou dos erros dela. Ela levantou o véu dos erros dela, e isso deixava ela angustiada. Veja como as lembranças, mesmo na emancipação, as lembranças espirituais podem ser prejudiciais. Ela ficou angustiada. E demorou tempo para Clarencio, aplicando passes, controlando ela, assistindo ela magneticamente, auxiliando ela, a serená-la, a ponto de ela despertar. E ela despertou no dia seguinte, muito diferente do dia que ela despertou, quando ela visitou seu filho, que estava no Lar da Bênção, na região do mundo espiritual ali, cuidado por Meimei, como a gente viu no capítulo passado. Diferentemente daquele dia que ela acordou bem, embora não se lembrasse direito do sonho, ela acordou no corpo com mal-estar, com uma angústia no peito, acordou inclusive soluçando ainda, sem saber o que foi. Ela só tinha a sensação de que ela acabava de acordar de um pesadelo, mas não sabia direito que ela, porque os benfeitores espirituais, Clarencio, etc., fizeram o máximo para que aquelas lembranças não ficassem na cabeça dela, o cérebro não registrasse quando ela despertasse no corpo. Olha só, veja como algumas lembranças reencarnatórias são prejudiciais para nós. Antonina não tinha condição de suportar as lembranças do passado. No caso dela, lembrar ou despertar essas recordações seria prejudicial para a tarefa e a missão que ela estava desempenhando na Terra. Ia gerar nela conflitos, tormentos e sofrimentos que atrapalhariam a missão que ela estava
desempenhando na vida física. Então, olha só que coisa interessante. E as pessoas querem lembrar de reencarnação passada por curiosidade, a esmo, por qualquer coisa. Olhe bem o que a gente está vendo aqui, né? E aí Clarencio faz o controle magnético, etc., né? Controla. O tempo todo o Clarencio está controlando. Inclusive no diálogo dos dois, o diálogo de Clarencio com... o diálogo de Antonina / Lula com Leonardo, o tempo todo o Clarencio está ali mantendo magneticamente, porque senão eles não aguentariam. Ou iam brigar muito, ou ela ia se desesperar, se jogar no chão. Então os dois estão sendo amparados pelos benfeitores espirituais, liderados ali por Clarencio, né? E aí, à medida que ele fala, ele começa a falar de Esteves. Ele diz, mas não é fácil, ele começa a bradar e diz, não é fácil. Não é fácil, esse sujeito está dentro de mim o tempo todo lembrando do crime que eu cometi, o tempo todo me machucando. Foi uma vida inteira a presença dele, ali como se fosse uma espécie de prego na minha mente, ali martelando, lembrando, naquela monoideia que eu não conseguia escapar. E agora aqui, eu quero dizer para ele que ele me risque dos vivos, eu já não sou mais no corpo físico, eu já não estou mais no corpo físico. Diga a ele que eu já não pertenço mais aos vivos para ele tentar me perseguir, mas ele continua dentro de mim. Parêntese, esse dentro de mim era o remorso dele. Porque Esteves, a gente já viu em páginas anteriores, a gente já viu em capítulos anteriores, Esteves estava reencarnado. Já havia reencarnado, decidido seguir adiante. Mas ele sentia a presença de Esteves, era o remorso dele. Olha só. Né? Então ele não se ajudava em melhorar o remorso, mas é claro, o remorso dele também era contundente. Tinha duas coisas. Porque também a gente não pode achar que é assim, não, eu cometi um crime agora, matei alguém, amanhã eu já tô, não, vou me renovar, me arrependo, aceito Jesus e pronto, beijo. Não é bem assim, não é tão simples assim. E aí, Leonardo começa a falar de Esteves, começa a lembrar de Esteves, e Esteves é evocado. Olha o que ele diz. Esteves, homem ou diabo, onde estiveres, em mim ou fora de mim, corporifica-te e vem. Estou pronto, acertemos a diferença. Vítima ou carrasco, aparece. Que meu pensamento te encontre e te traga. Que as forças do nosso destino nos reúnam, enfim, corpo a corpo. Nesse momento, Esteves chega. Chega desdobrado do corpo físico, contrariado, quando vê Leonardo, começa a ter a lembrança do passado, fica agastado com aquilo, tem uma espécie de repulsa, de refúgio e até medo, afinal era o seu assassino da encarnação passada. Tem até receio. Leonardo, ainda desequilibrado, começa a dizer, agora vamos acertar as contas, vamos acertar as diferenças. Esteves diz, eu te reconheço, lembro de você, odeio-te, você é um assassino. E aí, aquela coisa, e os dois... Detalhe, isso é muito importante. Os dois, afirma André Luiz, estavam na iminência de se pegarem na briga, na luta corporal, entre aspas, porque não tem corpo, né? Mas num confronto. Olha só, eles estavam... André Luiz disse, se não fosse Clarencio ali para segurar magneticamente os dois tinham se pegado. Qual é a surpresa? São espíritos, gente. Espírito é gente. Está fora do corpo, mas continua com as suas questões, com seu jeito. Os dois iam se pegar na briga. Foi Clarencio que sustentou e que evitou isso. Né? Clarencio era idoso, né? Uma aparência de idoso, mas no mundo espiritual não é o homem forte que segura a briga, é o espírito adiantado. Ali a força é força psíquica, não é força física, não é força muscular, é força da autoridade moral, da autoridade psíquica, né? Então veja que coisa interessante, né? Quase uma briga que é evitada por Clarencio, que mantém aquele entendimento. Olha o nome do capítulo. Esse entendimento, como diz o nome do capítulo, é uma verdadeira sessão mediúnica. Anote isso aí. É uma verdadeira sessão mediúnica de espiritismo. Quando a gente vê, por exemplo, esse entendimento que ocorreu, esse contato que ocorreu, já caminhando para a finalização do capítulo, nós vemos que se trata de uma sessão mediúnica. O que ocorreu na casa de Antonina nessa noite foi uma sessão mediúnica. Uma sessão mediúnica que ocorre no plano espiritual. É como eu costumo dizer, como aconteciam as sessões mediúnicas antes do espiritismo, porque o espiritismo tem pouco tempo. O espiritismo é do século XIX, é recente.
Como é que aconteciam as sessões mediúnicas antes? As sessões mediúnicas antes ocorriam no plano espiritual. As sessões mediúnicas nossas, nos moldes da metodologia que o Espiritismo apresenta, é recente e é uma colaboração a mais quando os encarnados oferecem os seus fluidos, porque às vezes ajuda, essa colaboração dos encarnados, dos médiuns encarnados ajuda, especialmente em relação a alguns espíritos cuja vibração e a vinculação é uma vinculação muito forte com a matéria, com o corpo físico, e aí eles estão muito mais próximos do nível material e, portanto, dos médiuns do que dos benfeitores. E aí os médiuns servem de intermediário para esse diálogo, para que depois da sessão mediúnica, depois daquele contato ali de meia hora, uma hora e meia, se for o caso, na sessão mediúnica, o resto do trabalho, o desenvolvimento do trabalho, o complemento do trabalho, a maior parte do trabalho acontece no plano espiritual. Às vezes com os próprios médiuns ali encarnados, só que emancipados, né? Desdobrados do corpo físico e emancipados, porque quem leu a obra de Filomeno de Miranda vai ver isso, às vezes as reuniões mediúnicas continuando, prosseguindo no além com os próprios médiuns, mas boa parte do trabalho mediúnico acontece no plano espiritual. A parte que a gente conhece aqui dos encarnados é uma parcela pequena. É uma parte pequena, porque os espíritos às vezes são muito ajudados, melhor ajudados, é uma colaboração a mais que a gente faz com relação aos espíritos amigos que estão tratando esses espíritos, quando a gente oferece, por exemplo, o campo do encarnado, oferece o transe mediúnico através do médium encarnado, essa colaboração por causa dos fluidos, e às vezes ajuda, facilita o trabalho dos benfeitores na dissipação desses fluidos mais densos, quando acontece, por exemplo, a incorporação mediúnica. Mas, quando não há, o trabalho acontece no plano espiritual. Os recursos são acionados lá, como a gente já viu aqui. Aqui esse entendimento foi uma espécie de doutrinação. Doutrinação. A gente não fala sobre o sono de Lola, que adormeceu e reencarnou no lar de Leonardo. A gente não fala desse sono nas sessões mediúnicas. Muitas vezes o espírito que desabafa, que brada, que grita, e a gente viu isso no capítulo, eu estou me referindo a Leonardo. Chega um momento que ele brada, grita, que ele desabafa, ele está jogando para fora, ele está também liberando os fluidos, aqueles fluidos pastosos que o Leonardo tinha, entra no sono. Entra num sono e adormece. E esse adormecimento os benfeitores pegam e levam para o mundo espiritual. Nas sessões mediúnicas, muitas vezes depois do desabafo, o espírito diz isso para o doutrinador através do médium. Eu estou muito cansado. Eu estou com muito sono. E às vezes adormece. Ou às vezes o próprio doutrinador diz, você está muito cansado. Relaxa agora. Procure adormecer. Adormeça um pouco. Durma um pouco. Quando você despertar, vai despertar melhor. Vamos cuidar de você. E o espírito começa a adormecer, como se fosse numa hipnose, que é uma indução hipnótica. Nesse capítulo, Clarencio faz isso. Passa despercebido. Mas Clarencio tem um momento que o Clarencio diz assim para o Leonardo, você está cansado, procure dormir um pouco. Durma. Isso é uma indução hipnótica. E o Leonardo dormiu, e aí facilitou os trabalhos. Clarencio pega e encaminha ele para uma colônia, vai levar ele para outro lugar, né, para ser tratado. E quando ele desperta, esse sono é um sono refazedor, é um sono refazente, é um sono restaurador, quase sempre depois de um contato de êxito, como é o caso de uma doutrinação aqui, né? E aí ele adormece e vai para o mundo espiritual e é tratado. Antonina está desgastada. Lola / Antonina está desgastada. Possivelmente nesse contato ela doou fluidos na condição de médium. Ela estava atuando na condição de médium, embora estivesse fora do corpo, em espírito, mas ela estava ainda ligada ao corpo, oferecia ali fluidos, porque essas reuniões mediúnicas no além também se utilizam de fluidos dos encarnados. Às vezes encarnados que estão na matéria ali e que aparecem, né? Que aparecem ali emancipados, né? E aí Clarencio pega Leonardo, leva para o além, pega Esteves, acomoda numa poltrona ou numa cadeira, num sofá, não me lembro direito, aqui num cômodo da casa de Antonina, deixa ele ali. Ele me parece que também é acessível, não é revoltado como Leonardo, então ele obedece, ele senta,
se aquieta, tem um certo receio, afinal ele acabou de ver o assassino dele, mas ele aquieta, a Serena espera, Clarencio ali acomoda ele, porque agora a gente vai ter futuramente uma abordagem com ele, ele fica ali. Antonina também é levada de volta ao corpo, né? E a gente já comentou aqui que houve todo aquele processo de acomodá-la ao corpo, houve um desgaste dela, desgaste emocional e desgaste dos fluidos que ela ofereceu, que possivelmente ela ofereceu. Esteves agora fica acomodado na casa de Antonina. Esteves tem ligação com Lula também, né? Então, ele é acomodado na casa de Antonina, fica ali na casa de Antonina, e a gente vê o capítulo encerrando assim. Ele é acomodado ali na casa de Antonina, Antonina despertando no corpo com a sensação de que estava saindo de um pesadelo, e Leonardo sendo encaminhado para um local de tratamento, talvez uma colônia, uma região do mundo espiritual, sendo retirado, portanto, do cenário, do recinto doméstico de Antonina. Sobre Esteves, isso é cena para os próximos capítulos. No próximo capítulo, certamente André Luiz vai fazer uma abordagem do caso de Esteves, mas o capítulo para aqui. É isso, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima, se Deus quiser. Muita paz.